Bom, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a interferência por divisão da frente de onda. Bom, então, basicamente, a gente classifica, né, a interferência em dois tipos, né? Interferência por divisão de frente de onda, que é o que a gente vai ver hoje, e interferência por divisão de amplitude, que a gente vai ver nas próximas aulas. Bom, então dentro das interferências por divisão aqui de frente de onda, os principais interferômetros, os principais experimentos são, então, o interferômetro de Michelson, que a gente vai ver em seguida, e agora, primeiramente, né, o experimento de dupla fenda de Young. Tá bom? Esses aí são classificados como interferência por divisão de frente de onda. Bom, então vamos lá. O experimento de Young, né, que é um experimento aí bastante tradicional, que todos vocês já devem ter visto em algum momento aí no curso. Então, basicamente, a gente tem aqui uma fonte luminosa, né, uma fonte incoerente. E aí a gente tem uma fenda aqui, inicialmente. Essa fenda aqui é a que vai permitir com que essa fonte exiba coerência, né? Na verdade, isso aqui está ligado à coerência espacial. A gente vai conversar mais sobre esse assunto no próximo capítulo. Bom, a partir daqui, então, a gente tem agora a luz coerente atingindo essas nossas duas fendas, tá bom? Uma fenda aqui na posição S1, uma fenda na posição S2, separadas por uma distância h. Bom, então as ondas que saem dessas duas fendas aqui, elas vão se interferir no anteparo colocado a uma distância d aqui do plano das fendas, tá bom? Então, basicamente aqui essa é a configuração que a gente tem. Aqui no meio a gente traça um eixo, né, de tal forma que a gente vai chamar de y a distância aqui do eixo central das nossas duas fendas até o ponto P de interferência que a gente tem interesse. Então, da fonte S2, a gente tem aqui um vetor de onda K2, né? E temos, então, a distância aqui desse ponto até lá, vai ser, então, o módulo de R menos R2. Do ponto 1, vai ser, então, o módulo de R menos R1, e o vetor de onda aqui é K1. Então, como a gente viu anteriormente, né? A diferença de fase que a gente tem aqui vai ser 2π sobre lambda 0 vezes delta, né? Onde delta é o caminho óptico, mais φ2 menos φ1, que é a fase, então, que a onda que é a fase que essas duas, que cada uma dessas ondas tem. Bom, beleza. Então, o que a gente tem que calcular aqui? Basicamente, a gente tem que calcular esse nosso delta, né? Essa nossa diferença de caminho óptico, que ela vai ser, então, o índice de refração vezes, então, a distância do ponto S2 até P menos a distância do ponto da fonte S1 até P. Então, essa distância, a diferença, né, de caminho aqui, como o meio é o mesmo, índice de refração é n para todo mundo, então é claro que o que a gente quer calcular aqui é exatamente a diferença de caminho óptico, que é n, vezes a diferença de distância da fonte 2 até o ponto de interesse P, menos da fonte 1 até o ponto de interesse P. Tudo bem. O que a gente faz agora? A gente vai usar Pitágoras aqui, né, para calcular, então, por exemplo, S2 até P, né? Então, esse nosso S2 até P, a gente vai pegar esse triângulo aqui, né? Ó, esse triângulo aqui, tá bom? Então, com isso a gente tem que y, né, mais h sobre 2, né? Voltando aqui rapidinho, ó, y mais h sobre 2, né, mais metade aqui da separação entre as duas fendas, ao quadrado, mais d ao quadrado, né, que é essa distância aqui ao quadrado. Isso daqui vai dar a nossa distância de S até P. Analogamente, né, para S1 até P, vai ser y menos h sobre 2, porque é o triângulo superior, né? É esse triângulo aqui de cima, então vai ser y menos essa distância h sobre 2, né? Metade da distância entre as fendas, mais d ao quadrado. Bom, aqui a gente tira d em evidência, então fica aqui 1 mais y mais h sobre 2 dividido por d ao quadrado. E como a gente, em geral, tem um experimento de tal forma que o d é muito grande, né? A distância em comparação às outras dimensões, né? Então, se esse d for muito grande, a gente pode aproximar essa raiz por 1 mais meio de x, né? Como está escrito aqui embaixo. Então, no final das contas, esse s aqui, a distância, desculpa, de S2 até P vai ser d 1 mais meio de y mais h sobre 2 dividido por d ao quadrado, isso aqui também é ao quadrado. Então, essa é a aproximação que a gente vai usar, e analogamente aqui, ó, vai dar uma coisa semelhante para a distância de S1 até P. A única coisa é que vai mudar esse sinalzinho aqui dentro do parênteses, aqui é mais e aqui é menos. Então, está calculado aí a diferença de caminho.
Bom, então a nossa diferença de caminho óptico basicamente é delta, que vai ser o n vezes, então, a distância de S2 até P menos a distância de S1 até P. Deixo para vocês aqui, mas é uma algebrazinha simples. Isso daqui, no final das contas, vai dar NYH sobre D, tá bom? Bom, pessoal, o que a gente vai supor agora, só para simplificar a nossa vida? A gente vai dizer o seguinte, que refração N é igual a 1, se não for também não tem problema nenhum. E a gente vai dizer, como eu já tinha falado lá inicialmente, que aquelas duas fontes são coerentes. Então, a fase da onda gerada em cada uma das fontes, né, S1 e S2, elas são iguais. Então, a gente vai dizer que Φ1 é igual a Φ2. Então, basicamente, voltando aqui, ó, Φ1 é igual a Φ2, porque essas fontes são coerentes. Então, eu vou dizer que isso daqui é zero, tá bom? E vou dizer que essa refração é 1 só. Então, dessa forma, a nossa diferença de fase que a gente vai ter ali vai ser 2π sobre lambda, né? Lambda 0, que é o KYH sobre D, aonde N é 1. Onde estão os nossos máximos de intensidade? Bom, os máximos vão acontecer, como a gente viu, quando a gente tiver um múltiplo par de π, onde M aqui é um número inteiro. Então, quando esse cara for inteiro, né, vai dar 2mπ, que vai ser igual a 2π sobre lambda YH sobre D, portanto, os y dos máximos aqui vai ser D sobre H, M vezes lambda 0. A gente vai tendo os diferentes máximos aqui à medida que você vai alterando o valor de M, né, para os diversos inteiros. Os mínimos de intensidade acontecem aqui nos múltiplos ímpares, né, 2m mais 1 vezes π, então a gente corta aqui, os y de mínimo vão dar DH sobre M mais meio vezes lambda 0, tá bom? Então, o que a gente tem é basicamente uma figura desse tipo, tá? Então, quando a gente tem aqui, ó, vai ter um padrão de interferência, né? Que muitas vezes a gente chama, então, de um interferograma aqui, aonde a gente tem para M igual a 0 o máximo, para M igual a 1 o máximo, M igual a 2 o outro máximo, e assim por diante. Intercalando aqui os máximos, né? A gente vai tendo os mínimos, tá bom? A distância entre duas franjas consecutivas aqui, ó, né? YM mais 1 menos YM vai ser igual a lambda 0 vezes D sobre H. Essa distância é conhecida como interfranja, tá bom? Bom, isso daí então, uma revisãozinha rápida aí do nosso experimento de dupla fenda de Young. Bom, no caso então do interferômetro de Michelson, né, que é um segundo sistema de interferência dessa... Existem outros, tá? Estou falando dos dois mais importantes. Então o Michelson aqui também é um interferômetro que é por divisão aqui de frente de onda. Então a gente tem uma luz monocromática, tá bom? Que a gente aqui colima essa luz. Aí a gente tem um divisor de feixes, de tal forma que uma parte do feixe aqui, uma parte vai para esse braço M1, para esse braço 1, né? Que reflete no espelho M1 e volta aqui para o detetor. Uso uma lente aqui para coletar, então isso aqui, jogando isso aqui para um detetor. Uma segunda parte da luz aqui que passa para o meu divisor de feixe, ela chega até o espelho M2, volta, né? Então essa luz aqui, ó, que sobe, né, no braço de cima, ela vai andar uma distância no braço 1, que eu vou chamar de X1, tá bom? Então o feixe 1 ele vai percorrer uma distância X1, ele sobe até aqui, né? Então aqui ele sobe, desce e vem para cá. Isso aqui eu vou chamar de distância X1. E o feixe 2, a hora que ele chega aqui, a hora que ele se divide, então ele anda para cá e desce, tá bom? Então essa distância aqui eu vou chamar de X2, tá bom? Então o feixe 1 percorre uma distância X1, o feixe 2 percorre uma distância X2, portanto a diferença de caminho óptico vai ser X1 menos X2 vezes N. Novamente, né, que é a diferença de caminho óptico. Portanto, se eu fizer o N igual a 1, né, imaginando que isso aqui está tudo no vácuo, então delta vai ser igual a X1 menos X2 apenas, tá bom? Então, o meu delta vai ser 2π, a minha diferença de fase, né? Deltinha vai ser 2π sobre lambda x1 menos x2, tá bom? E basicamente é isso, tá? Então, lá no ponto P, o que a gente tem? A gente tem o que a gente viu nas aulas passadas. A gente tem o interferograma, né? Meu I. Como é que o meu I depende da diferença de fase deltinha? Vai ser I1 mais I2 mais 2 raiz de I1 e 2 cosseno de delta pequeno. E esse delta pequeno nada mais é do que 2π sobre lambda vezes delta, tá bom? Se a gente tiver um interferômetro balanceado, né, onde o divisor de feixe é de 50%, então I1 é igual a I2, que é igual a I0, tá bom? Então, dessa forma aqui,
a gente simplifica um pouco a nossa expressão. Então isso aqui vai ficar 2 e 0, né? 1 mais cosseno de 2π sobre lambda 0 vezes a diferença de caminho ótico, tá bom? Então aqui a gente tem uma função, então nosso interferograma, né, é uma função então que relaciona o padrão de intensidade com a diferença de fase, nesse caso aqui explicitamente a diferença de caminho ótico. Se vocês observarem aqui, ó, quando a diferença de caminho ótico é zero, quando o delta for igual a zero, quando você coloca zero aqui, ó, né, aqui vai dar 1 mais 1 que vai dar 2, então o i de 0 é igual a 4 e 0. Tá bom? Isso aí vocês já viram em diversos... esse interferômetro vocês já viram aí provavelmente em diversos cursos, tal, mas eu queria agora falar de uma peculiaridade desse interferômetro, tá bom? Então vamos lá, ó. Vindo aqui, então eu posso escrever o meu I0 como sendo I de 0 sobre 4, tá bom? Isso aqui, eu posso usar essa expressão. Então, a hora que eu faço isso aqui, ó, eu substituo aquele meu I0 por I de 0 sobre 4, lembrando que tem um 2 ali na frente, né? Então vai cortar esse 4 com esse 2. Então, agora sim, olha só, eu, inclusive, tenho uma expressão que é o meu interferograma, que é o meu I de delta, expressa apenas em termos de delta. Quer dizer, eu nem preciso saber a intensidade de cada um dos braços do meu interferômetro. Basta que a hora que a diferença de caminhos óticos forem iguais, eu tenho esse meu I de 0 aqui, tá bom? Então, é uma coisa que simplifica, ou que facilita do ponto de vista experimental um pouquinho isso daqui. Bom, o que a gente pode fazer agora? Eu vou passar esse termo aqui, ó, meio de I0, eu vou passar para o lado esquerdo subtraindo. Então, eu tenho que o meu I de delta é igual a menos meio de I de 0, tudo bem? E isso daqui é igual a meio de I de 0 cosseno de 2π lambda, 2π sobre lambda vezes delta, tá bom? Esse lado esquerdo aqui, né, onde eu tenho basicamente a minha intensidade, como é que a minha intensidade depende de delta, menos meio desse valor aqui que é uma constante, a gente costuma chamar de P de delta, tá bom? Então esse meu P de delta, o que ele é? Ele é igual a meio do I de 0 cosseno de 2π lambda sobre delta 0. Bom, a hora que você olha para essa expressão aqui, ó, né, eu só copiei ela para o lado de cá, P de lambda é meio, P de delta é meio de I de 0 cosseno de 2π delta sobre lambda 0, o que a gente observa? A gente observa que esse P de delta, então, ele nada mais é do que a transformada de Fourier de uma função delta de Dirac, tá bom? Isso aqui é um outro delta, é a função delta de Dirac de lambda menos lambda 0, que basicamente é o espectro da minha fonte que é monocromática. O que eu estou tentando dizer aqui para vocês? Estou dizendo para vocês o seguinte, que é o cosseno de delta? O cosseno de delta é uma função desse tipo aqui, né? Cosseno de 2π sobre lambda vezes delta, né? Então, eu vou chamar aqui isso aqui de cosseno de A, né? Cosseno de A vezes T. Isso aqui, então, é uma coisa que oscila dessa forma, assim, com uma única frequência, ou com um único comprimento de onda, nesse caso aqui específico do nosso problema. Isso por quê? Porque, afinal, é uma função cosseno de uma luz monocromática, certo? Então, o cosseno, na verdade, o que ele é? O cosseno, ele é a transformada de Fourier, né? Se você pegar esse cosseno que está no espaço do tempo, por exemplo, e fizer a transformação para o espaço das frequências, isso aqui vai dar uma delta de Dirac, né? Centrada naquela frequência A que o meu cosseno está oscilando, tá bom? Então, aqui, trazendo isso para a nossa história aqui, o que é esse cosseno de delta? O cosseno de delta, ele é a transformada de Fourier da função delta de Dirac de lambda menos lambda 0. Mas o que é a função delta de Dirac de lambda menos lambda 0? Bom, nada mais é do que o espectro de uma fonte monocromática. Quer dizer, se eu tenho uma fonte que tem apenas uma cor, ela é uma delta, né? O espectro dessa fonte é uma delta centrada em lambda 0. Então, na hora que eu faço aqui o meu interferograma, olha só, o que o meu interferograma está me dando? Ele está me dando a transformada de Fourier, né, desse espectro. Por quê? Porque a transformada de Fourier do espectro, que é uma delta de Dirac, é uma função cosseno. Então, na verdade, o interferômetro de Michelson, ele permite que a gente experimentalmente determine a transformada de Fourier do espectro da fonte. Então, se eu tenho um espectro da minha fonte, que é uma delta de Dirac centrada em lambda 0, a hora que eu faço o meu interferograma, o que ele vai me dar? Se ele me der uma função cosseno,
é porque a minha fonte é uma delta de Dirac. Se ele me der uma outra coisa maluca aqui qualquer, é porque a minha fonte, delta, é uma função mais complexa, tá bom? Então, basicamente, esse P de delta aqui, essa função P de delta que a gente determinou a partir lá da análise do nosso interferômetro de Michelson, é basicamente a transformada de Fourier, isso aqui é a transformada de Fourier do meu espectro da minha fonte. Então, uma vez que eu determino isso daqui experimentalmente, tá bom? Se eu fizer, então, a transformada de Fourier desse sinal, eu determino o espectro da fonte, tá bom? Ou a transformada de Fourier inversa, como você quiser chamar, tá bom? Então, porque elas estão relacionadas dessa forma, né? A transformada de Fourier do espectro da fonte, né? É o que eu estou medindo aqui. Então, se eu meço isso, eu faço a transformada de Fourier inversa, eu determino o espectro da fonte. Então, se eu meço o meu P de delta aqui, qualquer, que eu medi experimentalmente, faço a transformada de Fourier dele, eu vou determinar qual que é o espectro da minha fonte. Percebe? Né? Isso aqui eu só estou mostrando para uma fonte monocromática, que é, no caso, uma delta de Dirac. Bom, essa, na verdade, é a ideia fundamental do que a gente chama de espectroscopia por transformada de Fourier. Isso é uma técnica muito importante para se medir, para se fazer espectroscopia, para se determinar espectros de absorção, ou se você preferir, de transmissão, na região do infravermelho. O problema é que na região do infravermelho a gente não tem, em geral, fontes muito intensas no infravermelho e também não tem detetores muito sensíveis no infravermelho. Para você fazer espectroscopia de absorção convencional, onde você coloca lá a tua amostra e mede simplesmente, você tem uma fonte com uma intensidade razoável e aí você mede quanta luz está passando usando um detetor também favorável. Então já é difícil fazer dessa forma. Então, você faz uma espectroscopia que a gente chama de espectroscopia por transformada de Fourier, que em geral tem uma relação sinal-ruído melhor do que fazer espectroscopia convencional. Então, como é que é a ideia aqui? A ideia é mais ou menos a seguinte: a gente mede aquele nosso I de delta, medimos o interferograma, né? Você tem lá o nosso interferômetro, a gente mede o nosso interferograma normal, variando um dos braços aqui, sei lá, eu fixo esse braço de cá, o braço na horizontal, tá bom? Eu vou varrendo aqui essa posição e meço o meu interferograma. Beleza. Medido o interferograma, eu subtraio esse I de delta do meio de I0, tá bom? E com isso a gente determina então aqui a nossa função P de delta. Determinei a função P de delta, que deu aqui, tá bom? Com uma fonte esquisita, não precisa ser mais uma fonte monocromática. Boto uma fonte qualquer aqui, rodo o meu experimento e movo aqui esse braço. Ao mover esse braço, eu meço o meu interferograma aí de delta, subtraio do valor, né, que é praticamente como se fosse um offset aqui, né, do valor desse interferograma quando os dois braços têm a mesma tamanho, né, quando o delta maiúsculo é igual a 0. Com isso eu determino a função P de delta, tá bom? Aí eu faço a transformada de Fourier dessa função P de delta e com isso, então aí eu tenho que fazer um programa lá no computador que faz a transformada de Fourier numérica dessa minha função P de delta. Fazendo isso, a gente vai encontrar o espectro dessa fonte que eu estou chamando de B de lambda, tá bom? Captaram a ideia? Então eu meço com isso aqui, eu vou medir qual que é o espectro da fonte. Imagina que é uma fonte que eu não sei o espectro. Se você quiser determinar o espectro da fonte nessa região do infravermelho, principalmente, se não for no infravermelho, não compensa fazer assim, tá bom? Tem outras técnicas para fazer, mas no infravermelho tem essa peculiaridade. Você coloca aqui, roda o experimento, faz a transformada de Fourier, você vai ter o espectro da fonte B de lambda. Beleza, o que você faz agora? Agora eu venho aqui e coloco uma amostra aqui nesse braço do meu interferômetro, tá bom? Então é como se eu tenho a minha fonte no infravermelho, normal, que tem lá um certo espectro, uma certa forma espectral. Aí quando eu coloco uma fonte aqui, uma amostra aqui, essa amostra, imagina que ela absorve nesse infravermelho. Então ela vai absorver diferentes componentes espectrais da minha fonte de maneiras distintas, tá bom? Então você coloca aqui uma amostra, ela vai absorver mais um comprimento de onda do que o outro no infravermelho, alguns ele não vai absorver nada, tal. Então é como se eu tivesse mudado um pouco a minha fonte pela presença da amostra. Minha amostra vai funcionar como se fosse um filtro para algumas frequências do infravermelho, né, tá bom? Alguns comprimentos de onda do infravermelho. Então é como se eu tivesse mudado a minha fonte. Então agora eu botei uma amostra que vai mudar
a característica espectral da minha fonte. Por quê? Porque a amostra absorve alguns comprimentos de onda e outros não, devido às transições que acontecem ali. Muito bem. Aí eu rodo novamente o meu experimento, mexo aqui esse braço, determino o I de delta, subtraio de menos meio de zero, calculo o P de delta, faço a transformada de Fourier. Agora eu vou medir então o espectro da fonte atenuada pela amostra, tá bom? Com isso, então, se eu sei o espectro da fonte original e o espectro da fonte, né, o espectro na presença da amostra, o que a gente pode calcular? A gente pode calcular a transmitância. O que é a transmitância? Né? É a luz que passou quando eu tenho a amostra dividido para a luz que estava chegando quando não tinha amostra, que é isso aqui, né? Que é esse espectro. Então eu já determino o espectro de uma vez. Tá bom? Basta eu fazer todas essas contas aqui. Então é a luz transmitida com a amostra, que é o espectro então determinado aqui, esse Bzinho A, né? Esse espectro da fonte, na verdade, né? Com a amostra dividido pelo espectro da fonte original. Com isso eu determino a transmissão, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês um espectro que se obtém dessa forma aqui para um determinado composto orgânico. O que é interessante? Isso daqui a gente está na região do infravermelho. Na região do infravermelho a gente não usa mais nanômetros, a gente usa essa quantidade que é chamada de número de onda em centímetros a menos 1. Tá bom? Mas isso daqui é a mesma coisa que se fosse frequência ou energia, tá bom? É uma outra maneira de escrever porque os números ficam mais interessantes. E também tem outras vantagens. Mas, então qual que é o lance? O lance é que nessa região do infravermelho, que tipo de transição que eu estou excitando nos materiais? Não são transições eletrônicas. Quando você usa luz no visível ou no ultravioleta, o que você está excitando são transições de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto. Por quê? Porque a energia do fóton, né, na região do visível e do ultravioleta, ela é grande o bastante para tirar um elétron aqui do estado mais fundamental e jogar para o estado mais excitado. Tudo bem? Então isso é que a gente chama de espectro de absorção eletrônico ou de transições eletrônicas, transições UV visível. Na região do infravermelho, na verdade, a energia do fóton é muito pequenininha comparada a essa diferença de energia em estado fundamental e estado excitado. Quanto mais para o infravermelho você vai, né, maior o lambda, menor, né, lembra, o E, a energia do fóton é Hν, o Ni é C sobre lambda, então é Hc sobre lambda. Portanto, quanto maior o lambda, menor a energia do fóton. No infravermelho, tá bom? A energia do fóton é bem pequena, então ela não consegue produzir uma transição de um estado de energia para mais baixo para o estado de energia superior, do estado fundamental para o estado excitado. Então o que está acontecendo? Por que a luz está sendo absorvida? Acontece que nessa região do infravermelho, essa energia do fóton infravermelho é compatível com as frequências, com as frequências vibracionais das moléculas. Então essa energia ela é da ordem das frequências vibracionais das moléculas, né? Claro que se você passa por uma frequência determinada, a molécula vai absorver porque você coloca a molécula para vibrar. Então é isso que a gente chama de espectroscopia infravermelha, por isso que ela também é chamada de espectroscopia vibracional, porque a energia do fóton na região do infravermelho ela não é suficiente para promover uma transição do estado excitado, do estado fundamental para o estado excitado, mas ela é suficiente para promover uma transição, para promover uma vibração molecular. Acontece que essas vibrações moleculares elas são bem específicas. Isso aqui é um espectro de verdade, tá bom? Então você vê aqui, ó, por exemplo, CH está bem aqui, ó, é um piquinho bem nessa região. Então, se você tem uma molécula orgânica que tem uma ligação do carbono com o hidrogênio, isso daqui ele vibra numa frequência bem determinada. Olha aqui, ó, silício com carbono. Então, uma ligação do silício com o carbono, tá vendo? Ó, aqui é a transmissão, né? Você tem a transmissão, de repente ela cai, de repente ela cai. Aqui tem um pouco de ruído, porque é um dado experimental. Eu não estou identificando todos os pontos aqui, só estou identificando alguns só para vocês sacarem, tá bom? A ideia, tá bom? Olha só. Então, aqui, ó, por exemplo, você tem silício com carbono. Então, a ligação do silício com o carbono ela é bem específica nesse comprimento de onda. Então, a luz está vindo, é como se estivesse varrendo o comprimento de onda, chegou nesse comprimento de onda, ela absorve. Por quê? Porque você está transferindo a energia do fóton para essa ligação silício-carbono, tá vendo? Ferro, oxigênio, silício e oxigênio tem algumas bandas aqui, tal. Eu não vou entrar em detalhes a respeito de por que algumas bandas têm mais
frequências do que outras e assim por diante, mas essas transições elas podem ser de diversas naturezas, né? Pode ser tanto um modo vibracional quanto um modo torsional, depende bastante da molécula, né? Por exemplo, você pega um anel aromático, ele, né, carbono, benzeno, por exemplo, né, que tem carbono e hidrogênio, se tem a ligação carbono-carbono simples, né? Então imagina um anel aromático, né? Então ele tem C, dupla C e depois tem os hidrogênios. Então a ligação do carbono com o hidrogênio ali tem um modo vibracional. Carbono com carbono dupla tem um outro modo vibracional diferente, né? Porque tem uma força de mola diferente porque a ligação é dupla. Além disso, você pode ter essa vibração entre o carbono e o oxigênio, mas você pode ter um modo coletivo, né, do anel como um todo. Então por isso que aparecem diversas frequências. Mas o que é interessante sobre isso? Isso aqui os químicos usam bastante para identificar sínteses que eles fazem, por exemplo. Por quê? Porque você faz uma síntese e aí você vê se essas frequências que você observa aqui estão de acordo com a molécula que você esperava. Então você começa a catalogar essas vibrações aqui. Por quê? Porque isso aqui é como se fossem impressões digitais da tua molécula. Então você sabe, olha, toda vez que tem, por exemplo, uma banda OH, você tem essa frequencinha aqui nesse número de onda. Toda vez que aparece aqui um CH, aparece essa frequência desse tipo. Então você começa a catalogar, você sabe as posições dessas bandas, você faz para moléculas mais simples primeiro, né? E aí a hora que você vai catalogando essas posições, a hora que você usa uma molécula mais sofisticada, né, mais complexa, tem que aparecer essas diversas bandas, tá bom? Então é uma coisa muito interessante e isso é feita via um espectrômetro transformada de Fourier, que nada mais é do que um interferômetro de Michelson, aonde você faz a transformada de Fourier do sinal no final das contas. Bom, pessoal, eu falei aí para vocês a respeito então de dois interferômetros, né? O interferômetro de Michelson e o experimento de dupla fenda de Young, mas eu vou mostrar aqui para vocês algumas alternativas experimentais para se fazer, é quase que uma curiosidade, para se fazer esse tipo de interferência por divisão de frente de onda. Tá? Eu vou mostrar assim 3 esqueminhas que às vezes é interessante a gente saber no laboratório para simplificar a nossa vida. Então imagina aqui, ó, se eu tiver uma fonte S, então isso aqui é chamado de espelho simples de Lloyd, tá bom? Então se eu tiver uma fonte de luz S e eu tiver um espelho aqui, eu já consigo fazer o interferômetro da seguinte forma, fazendo essa disposição geométrica. Olha só, essa minha fonte está aqui, ó, um feixe S1, ele vem direto para o meu anteparo, digamos, tá bom? Aqui onde eu quero fazer minha interferência, aqui é a minha distância D, aqui é meu anteparo, aqui é a posição da minha fonte. Olha só, mas se você pegar um segundo raio, ele vem aqui, reflete no meu espelho e bate lá na fonte. Se você fizer a projeção desse raio aqui para a esquerda, é como se a imagem, né, desse raio é como se estivesse na posição S', separada por H, tá bom? Então você está vendo que é um experimento como se fosse um experimento de dupla fenda de Young, novamente aqui, tá bom? Onde você tem esse feixe que anda uma distância S1 e esse feixe que anda uma distância S2 e tudo se passa, né, do ponto de vista de ótica aqui, como se eu tivesse uma fonte S, uma fonte S', que seria uma fonte imagem, né, separada por uma distância H. Então isso é uma maneira às vezes bem conveniente de você precisar, eu quero produzir um padrãozinho de interferência para alguma aplicação ou para alguma finalidade que eu tenho lá no laboratório, você pode usar aqui o espelho simples de Lloyd. A gente usa bastante esse tipo de coisa. Esse aqui é chamado de espelho duplo de Fresnel. A ideia é mais ou menos a mesma, né? Você tem uma fonte S aqui, ó, tá bom, de luz, e aqui você tem um espelho que tem essa configuração angular aqui entre eles, tá bom? Então se você imaginar aqui, ó, um raio 1, ele bate aqui no meu espelho, reflete e chega no anteparo. Um feixe 2 aqui, ele bate no meu espelho e tem lá no anteparo. Se você fizer o prosseguimento aqui dos raios, ó, é como se nesse plano aqui, ó, eu tivesse dois espelhos, duas fontes, S' e S duas linhas, né, causada pela imagem aqui dos espelhos separados por distância H. Então, uma outra estratégia assim, bastante interessante e às vezes bem conveniente para você produzir padrões de interferência, tá bom? Isso aqui só usando espelhos, tá bom? Tanto o espelho de Lloyd quanto o espelho duplo de Fresnel, eles são coisas que você só usa espelho. Tá? Tem um espelho lá de alumínio, por exemplo, ou um espelho de prata, um espelho de ouro, você consegue fazer a interferência bem simples, fazendo esse tipo de coisa aqui, sem precisar fazer muita... Bom, depende do que você quer fazer, obviamente, mas sem precisar fazer uma montagem ótica muito mais elaborada.
Mas também dá para fazer isso com sistemas refrativos. Por exemplo, aqui o tal do biprisma de Fresnel. O biprisma de Fresnel é um prisma, tá bom? Que tem essa configuração, tá bom? Então uma parte plana aqui e essa parte aqui meio bicuda, tá bom? Como se fosse um prisma mesmo. E que tem um certo índice de refração N aqui, material, um pedaço de vidro, por exemplo, um quartzo dessa forma. Você tem uma fonte S que você coloca aqui no eixo do biprisma, tá bom? E aí mesma coisa, né? Um feixe sai daqui, aí ele sofre refração, né, no seu biprisma, e vai nessa face e na outra face, e vai lá para o teu ponto de interesse, né? Um feixe análogo a esse para o lado de baixo, feixe 2, sofre refração aqui, e ele vai parar lá no nosso mesmo ponto, tá bom? Se você fizer aqui o prolongamento do feixe 1 e o prolongamento aqui do feixe 2, é como se a gente tivesse novamente essa única fonte aqui, pode ser interpretada como essas duas fontes, S' e S duas linhas, separadas por uma certa distância aqui, que eu estou chamando de H, né, que foi como a gente chamou até agora. Isso daqui está uma distância D lá do nosso anteparo, então você vê que de novo funciona como se fosse um interferômetro de Young, tá bom? Um experimento de Young. Tá bom? Então são maneiras, existem várias, tá bom? Só que eu só estou mostrando 2 ou 3 que são as mais tradicionalmente usadas, mas existem configurações variantes dessa e assim por diante, tá bom? Bom, pessoal, o que eu gostaria de falar para vocês então, nessa aula de hoje era isso. Então, até a próxima aula.